Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, mas também de muito temor, né? Estar aqui não é fácil, né? Eu quero agradecer a irmã Jô, a irmã Darlene pelo convite, ao pastor pela confiança, né? Porque são corajosos, né? Para a gente é muito mais fácil desistir, né? Eu venho pensando durante o dia, porque passa tanta coisa pela nossa cabeça, e todas as vezes que a gente ministra, a gente fala assim, é minha última ministração, eu não vou mais aceitar o convite. Mas não é a gente que escolhe servir, não é a gente que escolhe aquilo que vai fazer. O Senhor, por misericórdia e graça, nos escolhe para fazer algo. Então, todas as vezes que me vem o convite, eu falo, Jesus, eu não sou digna de falar um não. Quem sou eu para falar não para o Senhor diante de tudo que o Senhor fez por mim? Diante de tudo que o Senhor faz por mim todos os dias, quem sou eu? Eu posso até estar como Jeremias, eu não sei falar nada, eu não sei fazer nada. Mas o Espírito Santo do Senhor que me conduz, porque Ele me escolheu para estar aqui. Porque nós não escolhemos a nós mesmos, mas o Senhor nos escolhe para fazer algo. E nós não podemos nos acovardar diante daquilo que o Senhor tem designado a nós, tem colocado nas nossas mãos. E é dessa forma que eu estou aqui nesta noite. Eu venho ministrar, porque o Senhor achou alguma graça. Ele viu alguma coisa em mim que eu não sou merecedora, que eu não tenho, mas Ele achou. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque Jesus viu algo em você que os teus olhos não enxergam. O Senhor achou algo em nós que nós não enxergamos. Mas o Senhor, Ele encontrou. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. E eu vou fazer uma curta oração. Aleluia, Jesus. Pai, neste momento, ó Deus, eu me coloco diante de Ti. Jesus, eu sou tua serva. Simplesmente, Deus, eu sou o teu vaso, Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que fale com a tua igreja. Fale com o teu povo aquilo que o Senhor quer falar, Jesus. Não são os meus lábios, não é a irmã Mislene, mas Deus é o Senhor. Fala o que tu queres falar com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam seus 3 irmãos para celebrar com ele. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Podeis se sentar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E aí, a gente vai permanecer lendo. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor. E Satanás, acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Eu comecei a ler o livro de Jó, que eu já li várias vezes. Porém, quando eu comecei a ler, e a gente vai lendo, e aí eu comecei a olhar, eu falei, não sei, a história de Jó, ela começa de forma, talvez essa ministração hoje venha contra algumas ministrações que a gente já viu. Até mesmo a forma que eu via a vida de Jó. Porque a gente começa com uma história de um homem rico, né, que já parece que não se adequa para a nossa vida cristã. Um homem próspero, né? De aparência que vai tudo bem, está tudo maravilhoso na vida de Jó, está tudo correto demais. Não parece que não condiz. Eu nunca olhei com essa visão. Mas a gente começa a ler, a olhar a vida de Jó, a olhar as coisas que vai acontecendo no decorrer da história, a gente pensa, Jó, um homem rico, mas o Senhor também falava que era um homem íntegro, né? O Senhor conhecia a Jó, né? Jó estava estável, Jó estava bem, né? Jó aparentemente não tinha dores, não tinha nada, né? Mas para o Senhor também, aos olhos do Senhor, ele era íntegro, ele era honesto, era homem de boa índole, né? Na cidade, Jó era conhecido como homem de bem. Aleluia, Jesus. Mas eu já aplico essa palavra para as nossas vidas. Não adianta nós sermos só íntegros. Não adianta nós estar tudo bem. Aleluia, Jesus. Não adianta somente as pessoas olhar para as nossas vidas como homens e mulheres honestos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E a gente continua lendo. Aleluia, Jesus. E aí a catástrofe na vida de Jó começa a acontecer a partir do capítulo 2. Aleluia, Jesus. Então o inimigo, ele vem, toca na vida de Jó. Aleluia, Jesus. Toca nos bens materiais, né? O inimigo vem e toca em tudo aquilo que Jó tinha. Ele leva filho, ele leva os bens, ele leva tudo. Aleluia, Jesus. Mas aí Satanás, não contente, ele volta até o Senhor e fala, tá, tirei tudo, mas vai, toca na vida, toca na saúde dele para ver se ele vai permanecer. Vai lá, toca. Mas o nosso Deus conhece eu e você. Aleluia, Jesus. Satanás vinha de olhar a terra. Aleluia, Jesus, porque ao que todos entendem, né, na nossa vida cristã, é como se o Senhor pegasse, né, não, eu sou cristão. Né? Eu sou amado, eu sou escolhido, então o Senhor pega a gente, coloca dentro de uma caixinha e aí na imaginação de muitos, o diabo não vai me ver, o diabo não vai me tocar, porque a gente acha que está dentro dessa caixinha.
Aleluia, Jesus, 100% protegidos, que o diabo não vai nos ver, mas o diabo vive dia e noite, rodeando a terra, olhando a minha e a tua vida todos os dias. Ele quer saber o que está acontecendo comigo e com você todos os dias, o tempo todo, dia e noite, sabe? Porque às vezes ele visita até em sonho. Às vezes ele é tão astuto que ele vai visitar até no sonho, até enquanto a gente está dormindo. Às vezes o diabo ele quer tirar a nossa paz. Aleluia, Jesus, mas isso é pesado demais. Isso é forte demais. Aleluia, Jesus, não, irmã. Nós somos especiais demais, porque nós vivemos em um tempo do evangelho do amor, que nós aceitamos um Deus que nos dá tudo. Nós aceitamos um Deus do amor que nos oferece tudo aquilo que nós queremos. E enquanto Ele está nos oferecendo tudo que nós queremos, está tudo bem. Porque é os dias que a gente busca, é isso que alegra o nosso ego. Né? É isso que alegra a nossa alma, é viver em uma vida em que eu tenho tudo. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Mas às vezes nós temos tudo, nós temos uma casa boa. Aleluia, Jesus, às vezes tem um carro bom, tem um serviço próspero. E não estou dizendo aqui que Jó estava em pecado, não é isso que eu quero dizer. Aleluia, Jesus. Eu não quero dizer que Jó estava fora desse contexto, não. Mas é porque o evangelho que nós enxergamos não é um evangelho que nos causa dor. Não existe um evangelho que nos causa dor. Mas como? Se Jesus teve que ser sacrificado numa cruz, sofrer todas as dores para que nós estivéssemos aqui. E por que nós não podemos sofrer? Vivemos diante de uma geração, de um evangelho pregado da prosperidade, da bonança. Se eu adoeço, Deus não está comigo. Não foi Deus que permitiu a doença. Se eu perco algumas coisas, algumas posições na minha vida, Deus não. Às vezes a gente perde tanto tempo culpando só o diabo de tudo que ele faz, que a gente esquece de olhar para aquilo que é propósito de Deus sobre as nossas vidas. Porque não adianta somente servir, não adianta ser conhecido pelas outras pessoas, não adianta. Não adianta você estar em um lugar que as pessoas te olham até ver Jesus em você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Talvez para muitos você é íntegro. Você é um homem honesto. Você é um homem bondoso. Aleluia, Jesus. Mas não é só isso. Aí, a partir do capítulo 2, deixa eu voltar para cá, senão eu vou embora. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Começa um diálogo. Porque vêm os amigos de Jó para uma visita. De vários cantos vêm 3 amigos de Jó para uma visita. E até então seria uma visita de apoio. Era uma visita para ajudá-lo. Aleluia, Jesus. E durante 7 dias até que foi assim. Né? Eles tentaram apoiar, mas de repente os amigos de Jó também não conseguiam entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Então eles começaram a questionar Jó. Eles começaram a questionar por que tudo aquilo estava acontecendo. Eles queriam uma explicação. E eles começaram a pontuar, aleluia, Jesus, em um diálogo de Jó e seus amigos. Qual era o pecado de Jó? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Porque eles queriam, eu acredito que encontrar uma explicação. Aleluia, Jesus. E eles começam a acusar Jó. Porque lá no começo, antes dos amigos de Jó, a esposa dele já fala para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Por que você não desiste logo aqui? Logo depois vem os amigos, que era para estender a mão, que era para ajudar. Mas no momento de dor, de aflição,
a primeira coisa que acontece é aqueles que eram mais chegados se afastar. Mas por que eles se afastam? É difícil a gente entender por que no auge maior da minha dor, onde as pessoas deveriam me abraçar, onde as pessoas deveriam me visitar, eu fico sozinho. E os amigos de Jó começam a levantar acusações, e Jó fica o tempo todo tentando se defender. E Jó tenta se defender o tempo todo. Mas existem momentos que não é momento de falar. Lendo cada capítulo, eu entendo que há momentos que não adianta você tentar dar explicação para aquele momento que você está vivendo. Sabe por que nós não encontramos explicação? Nós não sabemos o propósito daquilo que Deus quer fazer através daquilo que a gente está vivendo. E aí a gente fica questionando, procurando explicações, porque Jó, ao invés, aleluia, Jesus, ao contrário do que muitas pessoas dizem que Jó não questionou a Deus, Jó questionou a Deus sim. Jó queria sim uma explicação, ele queria saber por que tudo aquilo estava acontecendo. Aleluia, Jesus, e quantas das vezes nas nossas vidas é dessa forma? Nós ficamos questionando, buscando uma explicação para entender o que a gente está vivendo. E eu entendo que não é fácil. Como viver uma dor, viver algo, viver um momento que mexe com o meu ego, que mexe com a minha carne, que mexe com o emocional. Aleluia, Jesus. E como não questionar a Deus? Mas seria tão mais fácil se a gente conseguisse aprender a questionar menos e a buscar mais, a ouvir. E quando você não ouvir, se a resposta do céu não vier da forma que você quer ouvir, se cale. Espere. Espere a hora em que o Senhor vai falar. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. E aí a gente segue. Eu sigo olhando para a história de Jó, e lendo e buscando. E em alguns momentos eu entro em contradição comigo mesma, né? Porque às vezes a gente lê uma palavra e a gente quer que ela se adeque àquilo que a gente quer falar, àquilo que a gente quer dizer. E não é assim, né? E a gente vai vendo a vida de Jó. E entra alguns contextos contraditórios a quem? A nós mesmos, aquilo que nós vivemos no dia a dia. Porque, ao que todo mundo imagina, Jó é um coitadinho, né? Vamos colocar dessa forma. Jó é coitadinho. Mas não era sobre Jó ser um coitadinho, é sobre o que Jó queria, o que Deus queria fazer na vida de Jó através daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava passando. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. E aí, quando chega lá no capítulo 32, depois de muitas idas e voltas e conversas de Jó e seus amigos, Jó tenta explicar que ele não tinha pecado nenhum. Os amigos de Jó querem saber, questiona por que Jó está passando por aquilo. Eles queriam encontrar uma explicação, mas nem Jó tinha explicação, nem os amigos de Jó tinham explicação e nem Deus queria dar uma explicação naquele momento. O Senhor não queria falar naquele momento, porque Jó, em vários momentos, ele pede para que o Senhor, de alguma forma, lhe dê uma resposta. Mas o Senhor, ele se cala. Aí lá no capítulo de 32, aparece um quarto... Esqueci a palavra. Um quarto membro, né, para essa história. Aparece ele, um moço que não se fala a idade. E aí ele fala assim, olha, até agora vocês tentaram dar várias explicações.
Mas vocês, as explicações de vocês não têm fundamento nenhum. Agora eu vou tentar explicar. Agora eu vou explicar. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Deixa eu ver se eu estou certa aqui. Aleluia, Jesus. E a melhor resposta que eu encontrei daquele menino foi essa. Lá no capítulo 35, Eliú lembra Jó da justiça de Deus. Então Eliú disse: você acha certo afirmar sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta, o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos. Olhe para o céu e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele. O que você tem para lhe dar? Aleluia, Jesus. O que é que nós temos? Qual a relação, de pecarmos ou não pecarmos? Aleluia, Jesus. E eu quero já aqui aplicar e finalizar, aleluia, Jesus, essa mensagem. Tudo que Jó viveu tinha um sentido. E o sentido de tudo, para mim, no que foi ministrado no meu coração, foi isso aqui lá no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Pergunte quem é esse que, com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó, na cinza. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Meu Deus. O propósito era, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Jó conhecia a Deus por aquilo que ele oferecia. Jó conhecia a Deus pela riqueza que ele tinha. Mas Jó não conhecia a Deus face a face. Jó não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Porque eu carrego muito uma frase comigo, que você falar dos testemunhos alheios é fácil. Mas a partir do momento que você fala de algo que você próprio viveu com o Senhor, é diferente. É bom termos muitos bens, é bom sermos vistos, é bom sermos reconhecidos, mas nada se compara você ter tudo isso sem conhecer a Deus. Não avalia. Não há ganho. Você pode ter toda a riqueza desse mundo, mas não adianta se você não conhecer a Deus de perto. E não há quem conheça ao Senhor sem sofrer a dor dele tocar, muitas das vezes, nos nossos sentimentos, na nossa carne. Porque nós não sabemos como que Deus trata cada um. Deus tem uma forma de nos tratar de forma não igual. O Senhor não vai tratar aquilo que Ele quer com você da mesma forma que Ele quer comigo. O Senhor não vai tratar dessa forma. E às vezes começa a acontecer algumas dores. Às vezes começa a acontecer algumas dificuldades na nossa vida.
E a gente fica questionando, a gente fica perguntando, porque nós não queremos um Deus que fere a nossa alma. Nós não aceitamos um Deus que vem diante de nós e mexe no nosso ego. Nós não queremos. Nós queremos um Deus que nos oferece tudo e não nos tira nada. Não pode tirar nada. Porque nós vivemos todos os dias e nós queremos viver que nós somos a menina dos olhos de Deus e nós somos totalmente intocáveis. Mas eu quero te dizer, se você não sentir o toque do Todo-Poderoso na tua pele, na tua carne, é difícil, é doloroso, às vezes pessoas vão embora, vão. Mas é melhor que eles se vão e você possa conhecê-lo de perto. É melhor perder muitas coisas que tocam o nosso ego, que mexem na nossa alma. É melhor perder tudo isso e conhecê-lo do que morrer com tudo e nunca ter-o conhecido. Imagina o Senhor falar com você e você não entender a voz. Você não conhecer a voz do Senhor, porque vive uma vida de tanta bonança. E não é ruim não, é bom. Eu não estou dizendo que nós temos que viver uma vida de sofrimento o tempo todo. Não, não é sobre isso. É sobre priorizarmos, conhecermos a Deus. Porque conhecer Ele vale mais que os bens que nós temos. Vale mais do que as alegrias que vão ficar aqui. Porque às vezes a gente quer alegrias, quer situações vazias que não nos levam a conhecer a Deus. Não nos leva a nos aproximar do Senhor. E aleluia Jesus, essa foi a palavra ministrada no meu coração. Talvez não foi o que você queria ouvir. Talvez também a pregadora não tenha transmitido da forma certa. Mas foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não busque um ministério como morango do amor. Quer servir a Deus? Viva nas bonanças, viva nas riquezas. Mas quando a escassez chegar, não se esqueça que o nosso Deus é Deus da bonança, mas às vezes Ele vai te permitir a escassez, para que você possa conhecê-lo mais de perto. Amém? Amém, irmão? Amém, igreja? Deus falou com você, irmão? Eu espero que você entenda. Mas você observou o versículo, irmão? Olha, Jó, presta atenção, ó, Jó tirava um tempo para orar pelos seus filhos, porque os seus filhos se reuniam, fazia uma festa com muita comida, dança, e Jó falava assim: eles tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Engraçado, né, irmão? Irmãos, isso me pegou no coração. Você pensou isso? Jó, um homem íntegro, mas os seus filhos se reuniam para pecar e amaldiçoar a Deus. Cuidado. Talvez aquilo que vem sobre nós são consequências da nossa família estar se distanciando do propósito de Deus. Aí, para voltar, Deus, logo de início, Deus matou logo os filhos, tudo, né? Falou, tá amaldiçoando, tá? Então mata isso aí tudo logo, não presta mesmo. Vamos começar de novo, Jó. Presta atenção, irmão. Você tem filho. E a maioria dos pais de hoje e mães
cria filhos sem responsabilidade. E isso traz uma consequência séria, irmão. Engraçado, Deus podia ter matado a mulher de Jó também. Sabe o que eu pensei esse negócio, né? Porque ela chegou nele lá e falou assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Os seus filhos já amaldiçoavam a Deus, né? Já morreu mesmo. Então você também está nessa ruína aí, amaldiçoa. Aí Jó olhou para ela e falou: como a louca fala tu. Eu podia ter matado também, né, irmão? Que já estava no caminho, né? Agora você imagina como é que estava a casa de Jó. Você parou para pensar nisso, irmão? Eu estava refletindo esse negócio. Eu falei: rapaz, será que os filhos não prestavam? Prestavam, e Deus matou logo todos eles. Pense nisso, você tem filho, não tem? Será que os seus filhos vão servir a Deus? Será se vão, irmão? Ou será se quando eles estão longe de você, eles não são cristãos? Só são crentes quando está perto de você. Ora, diga o Senhor, né? Mas você pode fazer a oração de Jó, né? Você faz um sacrifício, oferece a Deus uns 3 jejum, ou 4, e fala a Jesus, caso não esteja servindo, para matar. Peraí, não faz, irmão. Vamos só apresentar as pessoas que estão nos visitando. Para Jó resolveu, viu?